convidar a refletir comigo num provérbio, né? Um versículo só, o provérbio 4:23, que diz assim, eu vou ler aqui na versão da NVI, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Outras versões mais antigas vão dizer assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Outras versões vão dizer as saídas da vida. Mas eu queria só rapidamente aqui, a gente está nessa noite pensando muito em família, né? E a gente está separando essa noite aqui para pensar em músicas, para fazer memórias de trabalhos que nós já fizemos, visando a família, os casais, desde casais namorados até a melhor idade também. Mas eu queria que a gente parasse um pouco nesse momento e a gente refletisse um pouco sobre esse provérbio, né? Provérbio 4:23, que é muito provável, né, que você que está em casa, nós estamos aqui, nós já decoramos esse verso, né? Um verso bastante conhecido. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas eu queria trazer aqui para nós 3 palavras, para a gente pensar e refletir, olhando para esse provérbio 4:23. A primeira palavra, que tem a ver com família, com esse contexto de família, é a palavra responsabilidade. Responsabilidade. E esse verso, né, esse provérbio 4:23, nos faz pensar em responsabilidade. Toca na responsabilidade. Sabia que só no livro de Provérbios tem 77 referências a essa palavra coração, né? Aqui está dizendo, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. São 77 referências só em provérbio, né? Lembra que o provérbio tem 31, são 31 provérbios, né? São 31 capítulos, né? De provérbios. São 77 referências ao vocábulo hebraico coração, que nem sempre no português está traduzido como coração. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção? O problema é assim, quando a gente pensa em coração, né, a gente tem a mania, no nosso contexto brasileiro mesmo, a gente faz assim, né? Te amo de coração, por exemplo, você faz assim, né? Se é o time do coração, você faz assim, não é? Porque para nós, quando fala coração, nós estamos pensando nisso aqui, né? No nosso órgão coração, e nós pensamos muito em coração como emoção, né? Te amo de coração, te quero de coração. É sempre a ideia de emoção. Só que quando a gente vai para o texto hebraico, para a palavra hebraica coração, o conceito emocional que nós temos de coração, no hebraico nunca é usado a palavra coração, que é a palavra que está aqui. Sempre no hebraico vai usar a ideia de entranhas, né? As emoções na cultura hebraica, elas estão nas entranhas, não no coração. Quando fala coração na cultura hebraica, está muito mais ligado à mente, ao entendimento, ao bom senso. Por isso que quando a gente percorre a Bíblia, né, só ir no livro de Provérbios, que eu estou focando mais aqui, você pegar, por exemplo, Provérbios 27:19, vai dizer assim, ó, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Não está falando de emoção, está falando de caráter, né? Coração na cultura hebraica pode ser o caráter da pessoa, né? Pessoa que tem um coração que denota o caráter dela, não necessariamente a emoção que ela sente, né? Também coração, muitas vezes, como você pega, por exemplo, Provérbios 15:13, Provérbios 17:22, tem a ver com humor, tem a ver com a motivação. Alguns provérbios vão colocar coração como um ato da vontade mesmo, né? Como, por exemplo, você pegar Provérbios 21:1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E diz que esse Deus, né, esse Senhor, segundo o seu querer, inclina, como se fosse um rio, inclina o coração do rei. Coração aí é a vontade do rei.
Deus é quem controla a vontade do rei. Então, o coração está muito mais ligado ao que nós entendemos como mente, como raciocínio, do que como nós entendemos de emoção apenas. Mas o que eu quero dizer com isso é que, quando você olha para Provérbios 4, 23, que está dizendo assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, está falando para nós, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, é algo que vai para muito mais além de guardar o coração como a gente pensa, as emoções. Por isso que a palavra aqui é responsabilidade, porque envolve mais coisas do que simplesmente o sentir, né? Não é só para guardar o sentir. O texto está dizendo que sobre tudo que se deve guardar o caráter, deve guardar o humor, a motivação, deve guardar a vontade, deve guardar o bom senso, deve guardar o pensamento. É uma responsabilidade, né? Então, assim, no contexto de família, esta é uma grande responsabilidade. Nós precisamos guardar o coração. Eu queria que você pensasse nessa palavra. Se você está aí com a sua família em casa, às vezes com a sua esposa, com filhos, pensa nisso. No contexto da família, você tem uma grande responsabilidade. A responsabilidade de guardar o coração, mas não a emoção. Mas de guardar o caráter, guardar o bom senso, guardar suas vontades, seus pensamentos. Tudo isso tem a ver com o coração da maneira como a Bíblia quer dizer, porque tem a ver com a cultura hebraica, não com a nossa cultura brasileira. Uma segunda palavra que você pensasse é a palavra prioridade. Olha o que o texto está dizendo, ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Ou seja, existem outras coisas para serem guardadas, né? Se você ler o próprio contexto aí de Provérbios 4, vai falar de mãos que precisam ser guardadas, né? As mãos que derramam sangue inocente, por exemplo, que está no versículo 17, né? Mas o que o versículo está dizendo aqui é sobre tudo que se deve guardar. Ou seja, acima de tudo, dá uma atenção especial para o coração. Como eu disse antes, coração não só a emoção, mas coração pensando no entendimento, no raciocínio, na vontade, na disposição. Dá uma atenção para isso. É isso que o texto está dizendo aqui. Tem que dar prioridade, priorizar isto. Nós já oramos aqui, por exemplo, pelo casamento. Nós já oramos por finanças, né? Então, assim, certamente você tem a sua lista de prioridades em casa. Você deve achar assim, isso é importante em casa, eu preciso fazer isso. Até o final do ano, eu preciso alcançar algumas metas que você determinou para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua própria casa, para o seu dinheiro. Só que, veja, o que o texto está dizendo aqui é que isso é importante. É uma lista de coisas a serem feitas. Mas está dizendo assim, o coração joga para o topo da lista. Dá prioridade a isto. Porque senão você corre o risco de cuidar de tudo na sua família e não cuidar do seu coração. E não vai resolver muito, né? Porque você pode ter finança equilibrada, os filhos talvez do jeito que você acha que eles têm que estar, o casamento do jeito que você acha que precisa estar, mas você não cuidou do seu coração. E se você não cuida do seu coração, você pode ter a melhor família, você pode ter o dinheiro em dia, você pode ter filhos bem criados, você despreza tudo isso. E você acaba com a sua família, de uma hora para outra. Só porque não deu prioridade ao coração, né? É interessante isso, né? Nós não damos prioridade ao coração. Hoje nós temos uma cultura de cuidar do corpo. Não são poucas as pessoas que vão em academias, pessoas que mesmo agora na quarentena, se você acompanha Instagram, Facebook, cansa de ver professor de educação física mandando vídeo, exercícios em casa, muita gente se gravando, né, fazendo exercício em casa. Por quê? Nós temos uma preocupação com o corpo, sem contar as receitas, os remédios,
as empresas, né, que estão sempre dando algum tipo de suplemento, algum tipo de recurso para que a gente possa melhorar o corpo. Mas a questão é, a gente cuida demais da estética. E a gente esquece de coisas mais íntimas, mais internas. O provérbio nos chama atenção para isso. Você está agora pensando em família nessa noite aqui, nós estamos orando, intercedendo pela família, na nossa sala de oração aqui, que nós montamos aqui, nesse período. Mas eu queria que você desse prioridade ao coração. Não saia dessa noite aqui sem pensar no seu coração, porque senão você vai achar assim, nossa, eu participei de uma noite de oração, e eu orei pelos meus filhos, eu orei pelo dinheiro, eu orei pelo meu marido, eu orei pela minha esposa, mas você vai achar que tudo isso vai ser uma mágica, um remédio que vai vir sobre a sua família, vai resolver tudo. Mas se você não olhar para o teu coração, não der prioridade para isso, isso tudo pode não ter efeito nenhum. Porque você não deu atenção, não colocou no topo da lista aquilo que o provérbio está pedindo para colocar. Põe lá no topo da lista. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. E a terceira palavra que eu quero que você pense nesta noite aqui é a palavra seriedade. Essa palavra sobre tudo que se deve guardar, né? Esse verbo guardar, e depois repete, guarda o teu coração, são duas palavras hebraicas que têm uma ideia que é difícil reproduzir no português, a não ser explicando, né? Porque a ideia aqui é de um policiamento ostensivo. Porque a gente fala assim, sobre tudo que você quiser guardar, guarda o coração. É tipo a gente fala assim, se cuida, tá? Você vai sair e fala, se cuida, viu? Se cuida. É mais do que se cuida. A palavra dá uma ideia de violência, de grosseria com aquilo ou aquela que quer invadir o meu coração, que quer tomar conta da minha vontade, da minha disposição. O provérbio está dizendo sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, mas guarda mesmo, né? Eu não sei como você transfere isso do hebraico para o português, né? Mas a ideia é assim, mas guarda mesmo, mas leva a sério isso, né? Mas põe guardas, põe seguranças em volta desse coração. A ideia de seriedade, né? Leva isso a sério, porque se você não levar isso a sério, vai ter algum prejuízo. Porque você não entendeu a ideia de guardar, né? Guardar o coração, na ideia hebraica que está dando aqui, é você entender, como disse, né, a versão da NVI, diz que, porque dele procedem as saídas da vida. É entender que é do coração que é o nascedouro, é o que Jesus falou, né? Jesus falou que os problemas que se tem na humanidade, inclusive nas famílias, né, que o próprio Jesus cita lá, o nascedouro é no coração da pessoa. Porque às vezes a sua tentativa em casa, na família, é tentar resolver quando o problema já surgiu. E nós temos esse problema nas famílias, né? Eu lido com aconselhamento semanalmente, às vezes diariamente. E sempre assim, a minha tristeza é, por que você veio agora? Por que você não veio antes? Existem homens, por exemplo, que eles só reagem quando a coisa está pegando, o mundo está acabando, desabando. Aí que ele vai reagir. Tem mulheres que também são assim. Não conseguem perceber. Tem pais que... Você está vendo o seu filho, você está vendo o jeito que ele está falando, você está vendo o que ele está postando nas redes sociais, os comentários dele, as coisas que ele curte. Por que você não age rápido? Mas falta seriedade. Nós não vamos no nascedouro das coisas, a gente vai depois aquela reação, né? Aí vem às vezes dizendo assim, pastor, dá um jeito, a igreja tinha que dar um jeito, a igreja não ajudou, a escola não está fazendo nada. A gente fica vendo agora, estou vendo a Josi aqui que é professora, né? Os pais se queixando de estar em casa agora com os filhos,
Só que esses filhos ficam na escola com os professores. E os pais não estão aguentando os filhos em casa. Mas lá na escola, o professor fica com o teu filho. E ele não pode reclamar, né? Ele não pode reclamar, ele tem que aguentar o seu filho lá. Mas esse comportamento do seu filho em casa, lá na escola ele faz a mesma coisa. E nós não levamos isso a sério, a gente não leva a sério o nascedouro das coisas. A gente tende a ser reativo, né? Quando a coisa está acontecendo, quando o barquinho já está longe do cais, aí eu vou lá e pulo na água e vou pegar. Mas puxa vida, dá uma olhada direito para o seu coração. Tem coisa que está se soltando, se desamarrando. É a devocional que você já não faz mais. É a oração que você não sabe mais fazer. Aquela prioridade de vir à igreja que você não dá. Eu acho engraçado pessoas dizendo assim, não vejo a hora de voltar aos cultos, não sei o quê, né? Eu sou muito ascético, sou mesmo. Mas eu quero ver, né, se essa ansiedade para voltar na igreja, ela vai se consolidar. Porque assim, você não vinha na igreja. Você vinha na igreja assim, quando dava. Agora está no desespero querendo vir na igreja, né? Se você vier, louva a Deus por isso. Mas eu fico assim meio que duvidando. Eu estou achando assim que nós não conseguimos olhar com seriedade essas coisas. A gente fica fraco espiritualmente, a família desfacelada, o casamento não vai bem, os filhos não estão crescendo de forma saudável, e nós não estamos guardando isso. A gente só está tentando olhar para a reação, para o efeito, mas não olhando para as causas. Onde é que isso está causando? Por isso fica com essa terceira palavra desafiadora aí, seriedade. Leve isso a sério. Sobre tudo que você deve guardar, guarda, mas guarda mesmo o seu coração. Porque às vezes o seu coração é negligente, o seu coração é passivo, o seu coração é rebelde, o seu coração é indiferente. É isso que o provérbio está dizendo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, mas guarda mesmo. Leva isso a sério, põe isso como prioridade, entenda que é uma responsabilidade. Se você não assumir essa responsabilidade, se você não levar isso a sério, se isso não for prioridade para você, você vai ver o potencial que o coração tem para destruir vidas, destruir famílias inteiras. Porque você não guardou o seu coração. O texto diz que guardar o coração é uma coisa que influencia todas as outras coisas. Se você guardar, isso vai ter um efeito. Se você não vai guardar, vai decidir não fazer isso, isso também vai ter um efeito, né? Vai acontecer alguma coisa depois. Porque como diz a NVI, dele procedem as saídas da vida. É para nos levar a pensar em saídas, né? É de lá que sai. Eu preciso dar atenção a isso. As decisões que eu tomo, atitudes que eu tenho, comportamento que eu tenho. Eu preciso pensar nisso com seriedade. Eu preciso pensar, isso é minha responsabilidade. Precisa ser uma prioridade. Se eu não fizer isso, com certeza a minha família está ameaçada. Sua vida, sua família está ameaçada. Deus abençoe você. Que você possa pensar nessas palavras, né? Dar atenção a isso. Fazer dessa noite de oração pela família uma noite também de mudança, de transformação, de dentro para fora. Começando no seu coração, como eu disse no início, não pensando só em emoção, mas pensando nesse centro de decisão que nós tomamos, que é essa ideia da cultura hebraica, né? Onde está o bom senso, onde está a vontade, onde está o pensamento, onde está o poder decisório. É isso que eu preciso vigiar, porque é daqui que sai toda a minha vida, conforme diz o provérbio aí.